Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui dentro do Faco Brasil, esse evento incrível para quem opera catarata, quem é cirurgião de catarata, não pode perder. Quem não está aqui está perdendo muita discussão bacana. E a gente está aproveitando aí os principais palestrantes, principais cirurgiões, trazendo aqui para um bate-papo para a gente poder levar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui. Então, para essa conversa, eu tenho a honra de receber o Dr. Neto Rosatelli, um dos grandes cirurgiões de catarata do nosso país, e o Dr. Arthur Vandenberg, também um exímio cirurgião. E a gente vai conversar hoje sobre cirurgia de catarata de alta performance, conversar com dois cirurgiões que estão acostumados a grandes volumes cirúrgicos, e a gente vai entender como eles otimizam o fluxo, como eles mantêm ali a concentração na cirurgia, o que eles fazem para entregar excelência, mas também com muita eficiência para poder dar conta de muitos casos, né? Então seja muito bem-vindo, doutor Neto. Obrigado, Bernardo. É um prazer estar aqui com você e com o Arthur. E a gente só pode dizer que o Faco Brasil é um evento único no Brasil em formato e no que entrega para o oftalmologista. Realmente a gente estava precisando de um evento como esse e o sucesso mostra que realmente o que o evento entrega é muito bem visto. Então, parabéns para todos da organização aqui. É isso aí, né, Arthur? É um prazer estar aqui do lado do Netão, que é referência, né? E exatamente isso, nós estamos num evento voltado para a cirurgia de segmento anterior e casou da gente conseguir encaixar esses podcasts aqui com assuntos que super relevantes, né? E eu tô aqui mais como um hostess com o Bernardo, né? Porque a ideia é ouvir o Netão aí, a experiência dele com cirurgia de alto volume. E vamos lá, vamos em frente. Então, para começar essa conversa, doutor Neto, eu queria entender assim, porque todo mundo que já foi te acompanhar fala que é realmente toda uma logística que você foi aprimorando com o tempo, como se fosse o Arthur deu o exemplo aqui, como se fosse uma equipe de Fórmula 1 ali, tudo muito sincronizado para as coisas darem certo. Então eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente como que é a organização ali do seu centro cirúrgico, como que você otimiza, como que funciona a sua equipe e você ali como grande maestro disso tudo. Eu acho que se a gente fosse simplificar a resposta, Bernardo, seria equipe. É fundamental. Eu participo de congressos no mundo inteiro e muitos me perguntam, Neto, como você consegue operar tantos pacientes com tanta qualidade em tão pouco tempo? E a resposta é simples, é minha equipe. Não é só eu, claro, e do desempenho da equipe depende tudo. Eu realmente falo, é minha equipe, é minha família, e sem ela eu não sou nada. E aquilo que você comentou, eu, grande maestro, não. Quem é o grande maestro é a minha coordenadora, que é a minha mulher, coincidentemente. Então, eu tenho alguém que olha tudo, desde escolher membros da equipe, treinar membros da equipe, cuidar de todos os processos e protocolos que nós usamos, que precisa ser extremamente rígido, claro, não só na cirurgia de alto volume, o que se chama de alta performance. Eu acho que o nome, assim, talvez seja um pouco infeliz, porque leva a crer que você está fazendo cirurgias com rapidez. Não é exatamente isso, né? A cirurgia de alta performance é com qualidade e, claro, otimizando o tempo e otimizando o uso de materiais, que tudo isso é importante. Então, eu acho que essas lições que a gente tem da cirurgia de alta performance, né, no alto volume, elas passam tranquilamente com importância para quem faz 4, 5 cirurgias num dia ou numa semana, porque todos os conceitos são os mesmos, né? Então, esse aspecto como a gente consegue é a equipe, e a equipe tem que estar integrada, ela tem que estar completamente treinada naqueles processos, e tudo funciona como uma corrente, né? A gente observa, quando a gente faz cirurgia dessa maneira, que uma coisa muito importante é o fluxo de pacientes, e para que isso ocorra, todos têm que ter essa sincronia que você mencionou. Então, a gente tem nessa cadeia, vamos dizer, a gente fala uma corrente, e nenhum membro é menos importante que o outro, né? Aquela frase que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, cai bem assim. Por quê? Porque tudo tem que funcionar bem, né? Então, eu acho que esse, vamos dizer assim, o grande segredo, não sei, daquilo que a gente consegue é com a equipe, né?
Porque se alguém falhar ali, né, acaba comprometendo todo o processo. Sem dúvida. E eu achei muito interessante o que você falou, que os conceitos se aplicam mesmo a quem faz poucos casos, porque diz muito respeito, eu acho que a padronização e Completamente. seguir os protocolos, né, seguir o padrão, que quando você consegue ficar reprodutível e fazer sempre do mesmo jeito é quando você consegue ter bons resultados. Né? Exatamente. Eu acho que o que o Neto falou isso talvez seja um nome infeliz mesmo, né? Porque quem escuta alto volume pensa que o cara vai fazer uma produção em série lá, sentar, operar em 2 minutos e vem o que vire e larga córtex para trás, e a gente sabe que não. A gente vê os vídeos do Neto no YouTube, sabe o tanto que se ele tem o cuidado para produzir aquele tipo de vídeo é porque tá operando com a melhor técnica e a melhor qualidade possível. E assim. eu no início da minha jornada aí como cirurgião de catarata, eu fiz alguns mutirões e eu sei a dificuldade que é, porque não é só algo físico, né, Neto? É mental, então é uma concentração. Existem excelentes cirurgiões de catarata que conseguem operar 5, 6, 7 pacientes numa manhã, e não é porque ele não consegue operar 50, 60 que ele não é bom, isso é algo que é muito particular de cada um. Agora uma pergunta, Neto, a gente sabe que tem um cardápio variado, né, de casos mais complexos, menos complexos, dilata bem, dilata mal, tem sinéquia, não tem, é rubra, não é. Como que você faz essa ordem de pacientes? Como que você falou, ó, esse colabora, é bloqueio, esse não é? E eu trago outra discussão, né? Hoje o cirurgião que está na curva acha que aprendeu a operar com tópica, acha que é um demérito bloquear um paciente. E o Netão, acho que como ninguém pode falar que o olho merece respeito, né? A partir do momento que você banaliza um caso, dilata mal, fala, não, vai assim do jeito que tá, e você vê ele usa anel, ele bloqueia quando precisa, tudo dentro do chamado alto volume. Então, explica como que você faz essa sequência, essa ordem, como que você planeja o teu dia? Claro. Bom, quando a gente tem alto volume, muitas vezes, dependendo do local, ou do nosso, vamos dizer, do nosso aparato, como a gente trabalha, a gente não tem como programar. Em alguns lugares, por exemplo, quando a gente opera em São José dos Campos, que é a nossa clínica, a gente tem como escalonar pacientes difíceis, porque os pacientes são vistos antecipadamente. Então, eventualmente, tem uma troca de Lee, um paciente que tem o cristalino subluxado, e daí vai. Esses pacientes são, de uma certa maneira, assim, distribuídos, né, nos dias que a gente tem, e geralmente no período da tarde. A gente prefere, por quê? Porque, claro, uma cirurgia que demora mais, vamos dizer, atrasa a cirurgia de um determinado número de pacientes. Se isso ocorre de manhã, a gente vai ter todo o dia atrasado. Se isso ocorre no final da tarde, são poucos pacientes que podem ser incluídos nesse atraso. Então, a gente tem, primeiro, essa logística. Segunda coisa, quando a gente opera em locais onde o paciente não é visto antes, muitas vezes a gente recebe o paciente de manhã, ele é triado e aí vem alguma coisa que a gente não pode mandar o paciente de volta, ele viajou 200 quilômetros e nós vamos operar naquele dia. Nesse caso, existem momentos estratégicos para se colocar. Geralmente a gente procura fazer vamos dizer, fazer uma sequência de pacientes que são tranquilos durante pelo menos 2 horas para diminuir o volume de pacientes na espera, e aí a gente vai preparando aqueles pacientes que têm dificuldade para dilatar e organizando o horário dos pacientes que podem ter uma cirurgia um pouco mais demorada. Eventualmente nós temos algumas situações inesperadas, vou dar um exemplo. Eventualmente a gente vê que a autoclave teve uma falha de ciclo, porque faltou luz ou porque aconteceu algum problema e a gente vê, puxa, pode faltar material. Então, naquele momento em que a gente vê, eu estou dando um exemplo da logística, né? Que isso aí vem com a experiência. Se a gente percebe que vai ter uma falta de material, é melhor colocar mais o paciente demorado, porque aí aquilo não vai comprometer, né? Então, tem algumas coisas. Quem decide isso é a minha mulher, a Águida, que é a minha coordenadora. Então, normalmente, como ela já tem anos de experiência, décadas, né? Ela já sabe, orienta e, de repente, ela me fala, Neto, daqui 3, 4 cirurgias eu vi um paciente assim. E, eventualmente, eu vejo, a gente deita o paciente na maca antes para eu observar a situação e nesses 4, 5 pacientes que vão vindo entre ele e a cirurgia, eu vou pensando como é que eu vou abordar aquele paciente. Agora, uma coisa que é muito importante para a gente não pensar naquilo, então eu vou dar um exemplo. Eu aprendi
a colocar um estado mental de não preocupar com o que vem. Quando eu tinha cerca de 30 até 40 anos, eu praticava mountain bike. E de uma maneira bastante intensa. E, eventualmente, eu tinha, assim, uma ladeira que eu ia subir de 3 quilômetros, né? Então, a gente sabe, quando a gente pega e está lá pedalando no pesado e a gente olha para cima da ladeira, aquilo lá nunca chega, né? E não. Então, eu aprendi, você olha para o chão, tá? Passo a passo. Focar em cada Pedalada, cirurgia, pedalada, né? exato. E não pensar que tem Ou mais seja, 80 para fazer. chega e você não vê, então você não se preocupa, né? Ou seja, você se preocupa com não é nem com cada cirurgia, cada passo cirúrgico que você está fazendo. E aí, o segredo que a gente comenta para fazer rápido não é pressa, é fazer perfeito. Otimizar cada passo. É fazer perfeito, porque quando você faz o passo perfeito, ele te facilita o próximo. É assim que você consegue fazer esse aspecto de você conseguir reduzir tempo cirúrgico e com qualidade. Então, isso é fundamental. Sim, sem dúvida. Eu não sei se é não tenho certeza que não é isso, tá? Eu tenho 62 anos, tá bom? Tenho 38 anos de cirurgia de catarata. E claro que a gente com experiência faz qualquer caso com tópica. Só que cerca de 10 a 15% dos meus pacientes estão sob bloqueio, tá? E se fosse por mim, isso eu falo com sinceridade, se fosse por mim, seriam todos. Por quê? Porque o bloqueio te permite, se necessário, você alonga o tempo da cirurgia, você não se preocupa de uma cirurgia mais longa, o paciente fica mais tranquilo, por quê? Porque ele percebe que o que ele sente ou o desconforto que ele sente é menor e também que ele não necessita ter tanta colaboração. Então ele relaxa. É a mesma coisa quando você vai no dentista e você vê que a anestesia pegou legal, você relaxa. Se não pegou legal, você fica preocupado. Estou dando um exemplo. Ou seja, eu acho que o bloqueio ele tem o seu lugar, apesar da nossa cirurgia poder ser completamente feita só com a tópica. E aí tem alguns critérios assim, por exemplo, rubra, pupila pequena, cílio luxado, aí esse já vai direto para bloqueio. Já vai para bloqueio. Normalmente, membros da minha equipe identificam. A minha esposa, às vezes, passa, o paciente vem na hora que está fazendo a asepsia, antes dele deitar na mesa, quem está fazendo a asepsia fala, esse paciente é para bloqueio. Né? Então, pacientes muito jovens, pacientes com catarata branca, catarata muito dura, com alguma outra, vamos dizer, característica, sinéquia, né? Eventualmente uma suspeita de defeito sonular, história de trauma, geralmente, e tem outros, claro, são pacientes que já vão direto para bloqueio. A gente nunca se arrepende de fazer um bloqueio, mas a gente sempre se arrepende de não ter feito quando precisa. É isso. Então, acho que... Em relação aos passos cirúrgicos, tem algumas dicas que você pode dar em termos de otimização, de coisas... Você falou muito bem que quando você faz o passo cirúrgico de forma eficiente, você acaba naturalmente ganhando agilidade. Mas tem alguma coisa assim, hidroimplante, você faz, algumas outras estratégias? Sim, assim? tem algumas técnicas que eu acabei desenvolvendo justamente por realizar esse trabalho há muito tempo, né? Eu faço cirurgia em alto volume no sistema público de saúde e fazia no consultório também. Quando eu marcava meu dia cirúrgico, tinha 25, 30 pacientes. Então, isso aí também se aplicava ao meu consultório particular. Mas, isso realmente, esse aspecto da gente ter essa otimização é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Eu recebo muitos colegas me perguntam, puxa, Neto, eu queria fazer a cirurgia, sei lá, como você que faz em 3 minutos, né? E não, eu demoro 10, 12 minutos. E eu falo assim, me manda um vídeo seu, filme e me manda. Aí o que eu faço com o vídeo dele? Eu pego e edito e tiro todas aquelas partes onde não ficou acontecendo nada. Tem Ou seja, muito quando ele isso. sai do olho e depois vai lá procurar um instrumento, preparar Quando a gente alguma vai coisa ver e o colocar. vídeo, a gente percebe De isso. imediato, normalmente eu reduzo isso, a cirurgia de um paciente, de um médico que leva 10, 12 minutos, para 4, 5 minutos. Eu falo, olha, você já está operando rápido, você só está perdendo tempo entre os passos cirúrgicos. Então, sem dúvida, essa é a maneira mais fácil de você otimizar a sua cirurgia sem mudar nada do que você está fazendo dentro do olho, sem mudar técnica. Então, aí vem a equipe. Você precisa de alguém te instrumentando e teus auxiliares fazendo tudo por você. E aí, só um outro conceito. É isso que me permite, você perguntou, concentrar na cirurgia.
Quando eu estou operando, eu não me preocupo com nada. Eu não preciso me preocupar que lente vai colocar, ou se a lente está correta, ou se o paciente foi bem preparado. Eu sei que foi. Então, eu uso vamos dizer assim, uma figura de linguagem que eu falo, a gente trabalha como no exército, tá? Sem a conotação, sei lá, potencialmente pejorativa. Tarefa dada é tarefa cumprida. E você tem que confiar que aquilo vai ser feito. É assim que funciona. E quem está recebendo a tarefa, né, o auxiliar, ele sabe que ele tem a responsabilidade que eu estou confiando. Então, a gente tem que delegar essas funções para você poder se concentrar na sua cirurgia. E é isso, é exatamente isso que te permite chegar a um outro nível de performance. Se você não conseguir esse isolamento mental de ficar só na cirurgia, você não consegue chegar numa performance que você consegue fazer coisas muito difíceis facilmente. Então, vamos dizer, colocando isso. Mas nessa otimização, claro, você fazendo cada passo perfeitamente, você tem essa redução do tempo no final. É bastante evidente quando você faz isso. Então, esses conceitos você tem que colocar na sua prática, né? Para otimizar e ter não só a eficácia de uma cirurgia boa, mas a eficiência de uma cirurgia boa num tempo curto, que é importante, inclusive para o olho, é importante economicamente, é importante para você como cirurgião otimizar seu tempo. E a gente está falando em equipe, para botar um número, seria quantas pessoas para fazer uma logística dessa? Não, depende bastante, né, Arthur, do seu, vamos dizer, do seu ambiente cirúrgico, né? Com certeza, se você faz vamos dizer, para quem trabalha só no seu consultório, ou mesmo no hospital, mas operando os seus pacientes ali, eu acho que não é tão grande o número. Por quê? Porque tudo vem pronto, né? Então, os pacientes estão prontos, já fizeram biometria, já tiveram essa avaliação prévia. Então, eu acho que dentro da sala te auxiliando ali, paramentado, talvez, no máximo 3 auxiliares paramentados, talvez 2. Um na mesa, certo? Na sua, o outro preparando o restante do material. Eu gosto de ter uma pessoa no faco que me lida com a caneta e tudo, né? Para, vamos dizer, otimizar essa parte. Então, é um de cada lado. E você tem o pessoal dentro de sala que coloca paciente na maca e tira, dependendo da coisa. Então, varia bastante. Na nossa equipe, quando a gente trabalha, vamos dizer, em outro hospital, em outra cidade, quando não temos a clínica e tal, a gente recebe a sala vazia, monta tudo. A gente tem uma equipe de cerca de 15 pessoas, tá? Por quê? Porque tem o pessoal que recebe, que vai fazer toda a paramentação, a equipe de enfermagem que vê a avaliação inicial do paciente, sinais vitais, então daí vai, aí é grande. Mas numa situação, como eu comentei, do hospital, a sua equipe pode ser menor. Mas é importante você realmente pensar em eliminar os gargalos, né? Então você vê como é que está trabalhando e fala, puxa, onde é que está segurando o paciente? Ah, está segurando, tirando, fazendo aquela avaliação inicial, pegando a história e vendo os sinais vitais. Então você precisa de mais gente ali. É assim que funciona a sua otimização. É uma empresa mesmo, assim, né? Como se fosse uma logística de uma empresa, de você entender onde que estão ali as ineficiências. Sim, né? Exatamente. Na parte psicológica, eu queria entrar muito assim, a gente pensa assim, poxa, se eu tenho lá 100 casos para fazer num dia, se eu tenho uma outra complicação, como manter a cabeça concentrada e dando o seu melhor para os próximos pacientes, porque a gente sabe que as complicações vão acontecer, e como que é isso assim para você se manter firme para os próximos casos? É o passo a passo. Realmente, quando você tem a complicação, então naquela hora, você fala assim, nessa hora é a hora de eu pensar em cada passo, tá? E não se preocupar. Vou dar um exemplo. De repente você rompeu cápsula e o vítreo, e aí você fala, puxa, como é que eu vou fazer com a lente? Isso é depois. Você vai lidar com o vítreo, estabilizar a câmera, né, limpar. Então, assim, você tem que lidar com isso. Senão, o que acontece? Muitos, quando tem a complicação, pensam, puxa, quer resolver aquilo logo. E é justamente o oposto. Nessa hora, você diminui o seu ritmo, até para pensar, né? Porque isso é importante. Cada caso é um caso. Eventualmente, para você avaliar cada complicação, cada uma tem sua particularidade. Será que eu vou conseguir fazer uma cápsula rex posterior e colocar essa lente no saco capsular? Será que eu vou ter que colocar no sulco? Então, você diminui o seu ritmo e pensa em cada passo. Dessa maneira, você tira completamente o seu estresse, porque normalmente a maior parte do estresse não está relacionada assim a você
resolver a complicação, porque normalmente o cirurgião sabe o que vai fazer ali. Você fala, puxa vida, eu vou atrasar e tem 50 pacientes ainda para operar. Não, isso não pode entrar na sua cabeça, né? Então, e você sabe que a sua equipe ali fora fala, essa cirurgia vai demorar mais 30 minutos. Então, eles se organizam para isso. Isso aí nem passa pela sua cabeça. Você está resolvendo aquela situação imediata. Então, você precisa ter essa, vamos dizer, não é uma frieza, mas esse mindset de você resolver aquilo naquela hora, cada passo na sua vez. É assim que você faz. Então, aquilo passa tranquilo, né? E a gente, quando faz cirurgia em alto volume, né, Arthur? Eu não sei. Eu gosto de caso complicado. Não que eu complique de propósito, claro. Mas a gente tem uma rotina, né? Então, a gente, quando tem um caso diferente, vamos dizer, a gente gosta, porque vai variar, vai realmente, eventualmente, aprender com o caso, cada um. Então, não tem um aspecto tão ruim, não. Quando vem um caso difícil, eu falo, que legal, vai ter uma coisa diferente. Até no meu caso, eu falo, puxa vida, vai ter uma cirurgia legal para botar no canal, né? É isso, você sabe que a gente que gosta de cirurgia e tem cirurgião que, quando tem um caso complexo no dia, o cara não dorme à noite, e eu sou igual o Neto, eu separo pro final e eu fico numa mega expectativa. Eu quero que chegue logo, eu falo, puxa, o que será que vai acontecer aqui? O que eu vou... A gente faz um planejamento já mental antes, né, Neto? Mas o caso difícil ou complexo fica gostoso de fazer, dependendo de como você aborda. O Bernardo entrou num ponto de estresse mental, né? Claro. E fisicamente, né, você botar tanta gente na sequência, você faz um preparo de fortalecimento, você falou, eu tenho 62 anos, enfrentar uma maratona dessa de forma sequencial e por tanto tempo, uma hérnia na coluna, uma dor lombar, e assim, a gente conversou uma vez, você me falou que a cirurgia 3D, pela ergonomia que trouxe, foi algo que te deixou no mercado por mais anos. Talvez você nem estivesse operando se fosse no método tradicional, um volume menor. Foi uma mudança, assim, realmente, para mim, o 3D, né, a cirurgia Heads Up, foi uma mudança, assim, extremamente bem-vinda. Eu com certeza sou a pessoa que mais operou catarata no 3D no mundo, por uma larga margem, né? Mas, então eu teria várias vantagens que eu poderia citar do 3D, mas a que desponta, assim, nessa diferença é a ergonomia. Para mim, fundamental. Então, me ajudou com posição, com postura, e eu opero com uma cadeira de gamer, né? Então, eu posso relaxar, eu consigo operar relaxado, até reclinado para trás, e eu posso mudar um pouco a posição, porque normalmente eu opero umas 2 horas seguidas, aí eu vou fazer uma pausa sem levantar da cadeira. Então, isso... Agora, fisicamente... não é tão pesado, viu, Arthur? Minha mulher fala isso, a minha mulher é 29 anos mais nova que eu, tá? E ela fala, puxa vida, Neto, você termina a cirurgia, dali meia hora você tá novo. A gente acabou ali 6 horas, 6:30 da tarde, e nós estamos tudo moído aqui. A minha equipe, a maioria é jovem. Cara, é uma máquina, mas né? o meu trabalho é mais mental mesmo. Então, como eu tenho eles que fazem todo o restante, é só a concentração na cirurgia. E dessa maneira é muito prazeroso, porque eu adoro operar. Então, para mim, é uma coisa que não é pesada. É gostoso e você fica satisfeito de ver o resultado do seu trabalho, tantos pacientes que você opera ele numa semana, você fala, puxa vida, isso foi muito legal. Tem alguém no mundo que já fez mais faco que você? Ou não? Eu acho que não. Qual que é o número, mais ou menos, assim? Eu não gosto muito de falar em número, porque eu acho que isso passa um conceito errado, e não é isso. Isso aí eu operei muito porque eu sou mais velho, tá? É isso. Mas eu tenho um pouco mais de 300 mil cirurgias feitas. Mas, assim... É claro, é a minha situação, eu opero no serviço público há muito tempo, por muitos dias todo mês, então a gente consegue assim, chegar num volume desse, mas isso não é o importante. Tanto que, em vez dele parar o serviço público e ficar só operando particular, ele fechou o particular e foi só para o público, então ele fez o caminho. Eu tive consultório particular por 28 anos, claro, se tornou incompatível os dois, principalmente pelo tempo que eu podia ficar no meu consultório particular. E claro, eu sendo cirurgião, eu falo assim que hoje em dia eu vivo o sonho de todo cirurgião, porque eu só opero
Eventualmente eu vejo pacientes, mas assim, a minha rotina é operar e eu opero de uma maneira muito confortável, do jeito que eu opero, com o que eu quero e com uma equipe que é maravilhosa. Então, Uma curiosidade que eu tenho, quantos dias por mês você tem essa rotina de muita cirurgia? Assim? Tem variado muito, agora eu diminuí um pouco, eu tenho querido, assim, procurado ficar um pouco mais na minha cidade, em Ribeirão Preto, mas, de maneira geral, é entre 10 a 15 dias por mês. E aí, e quando você viaja para os lugares, você leva toda a sua estrutura, até o 3D, por exemplo? Tudo. Quando a gente, por exemplo, eu opero há muito tempo em Santa Catarina, agora eu estou passando um pouco mais as cirurgias para São Paulo, estou deixando o estado, mas a gente leva tudo. Tudo, como eu falei, a gente opera no hospital, então o hospital nos entrega a sala e todos os ambientes completamente vazios. A gente leva consultório, leva todos os equipamentos diagnósticos, eu levo o Ingenuity, que é o sistema que eu uso, levo o microscópio, levo o Tem um caminhão, alguma coisa assim? Tem um caminhão grande, geralmente o caminhão e mais uma ou duas vans. O equipamento não é o que ocupa volume. O que ocupa volume, você vai passar uma semana, vai fazer lá, sei lá, 1000 cirurgias numa cidade, você imagina o material de consumo, campo, lente e tudo que você leva. É muito grande. Leva tudo. A gente costuma falar que a gente funciona igual um circo. É uma logística absurda, né? Tem que dar conta de tudo. Às vezes eu falo assim, tem colega meu que fala, puxa, Neto, eu quero fazer alto volume igual você, como é que eu faço? Não sei o quê. Eu falo assim, olha, para ver que se você quer mesmo fazer isso, vem um dia ver a gente montar o caminhão. E aí você vai decidir se você realmente quer fazer isso. Porque a logística é bastante desafiadora. Saber que tem tudo, montar tudo, conseguir tudo. Porque às vezes a gente sabe, a gente tem falta de repente tem falta de luva, tem falta de insumos que você... Então você tem que planejar tudo isso. A gente carrega aí 3, 4 mil lios e tem que fazer a reposição desse estoque sempre. Então, a manutenção desse inventário é complicada e tal. Mas, assim, num caso extremo como o meu, mas realmente a gente tem esses desafios aí com relação a se movimentar. Você tem que ter uma equipe que está disponível para isso. Pessoas que podem ficar longe de casa bastante tempo. A minha equipe anterior eram todos da Bahia, tá? Eles vinham da Bahia, do sul da Bahia, viajavam lá 1000 quilômetros, passavam em Ribeirão, me pegavam na minha van, aí a gente ia para Santa Catarina, mais 900 quilômetros, 1000 quilômetros, tá? Bom, 18 horas de viagem de Ribeirão até lá. E a gente já chegou a ficar 85 dias fora de casa, sem voltar para casa, operando constantemente em algumas situações, né? Em média a gente ficava cerca de 25 a 30 dias. Isso não é fácil para quem tem família e tudo. Eu tenho minha sorte que a minha mulher viaja comigo, né? Porque senão... Mas, então tem alguns desafios que normalmente as pessoas não veem. E você conseguir manter a sua equipe animada e tal, você tem que ter uma equipe que veste a camisa e tenha orgulho do que faz. E isso é legal, porque eu recebo gente do mundo inteiro lá em São José dos Campos, que a gente tem a clínica, e o pessoal comenta e elogia, e eles... e muitos falam assim, pô, Neto, você tem a melhor equipe do mundo. Isso deixa eles muito orgulhosos. Então isso é legal, você vê que eles se sentem satisfeitos no trabalho. E você tem que, claro, vamos dizer, retribuir isso para eles. Então eu falo, a minha equipe é minha família. E vamos dizer, se eu não tivesse minha mulher viajando junto comigo, eu ia passar muito mais tempo com eles do que com a minha família mesmo. E muitos a gente está trabalhando junto há 10, 12 anos. Então, isso é legal, porque você desenvolve uma relação que é diferente, né? Mas sempre separando, claro, o pessoal do profissional. Quando a gente vai iniciar o nosso dia cirúrgico, a gente faz uma reza, tá? Que tem menos e claro, cada um tem seu credo, tá bom? Mas que tem menos um aspecto religioso, mas sim um aspecto de agora nós vamos começar. Conectar todo mundo. Exato. Né? Então, conecta todo mundo na cirurgia e a partir dali é o profissional. Então isso é legal, a gente separa bem bastante isso aí. Muito legal. E foram muitos anos aí meio que criando esses
Quem contrata vocês são as prefeituras, são entidades privadas? Como que São funciona a isso? prefeitura e estado, né? Através de licitações. Porque a gente atualmente opera somente no SUS. Eu ainda tenho meu hospital em Ribeirão Preto, tá? Com sócios. Era onde eu operava quando tinha meu consultório particular. Ainda opero lá, mas para alguns colegas pouco, né? E aí, assim, paradoxalmente, eu vou numa manhã, isso eu estou falando sinceramente, eu vou numa manhã e faço 8 cirurgias para um colega. Eu canso muito mais que a minha manhã, na minha rotina, fazendo 40. Por quê? Porque eu não tenho minha equipe toda. Às vezes eu tenho minha esposa lá só, mas assim, eu tenho que parar, não sei o quê, sair da sala. Então, para eu entrar na cirurgia é muito difícil. Você passa a pensar em outra coisa, né? Não, muito legal. Achei um papo incrível. Gostei muito da conversa. Acho que todo mundo que vai escutar isso em casa vai gostar muito, porque ele tem muitos fãs aí no Brasil todo. Um cirurgião excelente, uma pessoa muito gente boa também. Então, agradecer muito o doutor Neto, o doutor Arthur pelo papo e parabéns, Arthur, pelo evento. Está sendo muito legal estar aqui com vocês. Esse foi o Oftcast. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Arthur, pela oportunidade.